Imagine estar jogando Roblox como qualquer outro dia, até que do nada, o som do jogo começa a falhar. O céu escurece, todas as pessoas ao seu redor somem, e então você ouve um barulho, como se fosse um assobio. E esse barulho é tão grotesco que você tem quase certeza que aquilo não é humano. Essa história, que começa com 2 jogadores comuns, rapidamente vira um pesadelo. Mundos se corrompem, entidades surgem e jogadores simplesmente desaparecem. E em todos esses casos, uma coisa sempre volta: o assobio. Será que esse assobio é mais que um som? Seria ele um aviso? Bom, nesse vídeo a gente vai aprofundar na história completa desse mistério que vem importunando os jogadores desde 2013. Então já sabe, né? Pega algo pra comer, beber, pois hoje eu vou contar pra vocês a história de The Whistle Occurrence. E aliás, você ouviu o assobio? Esse primeiro episódio começa com um jogador chamado Ellen Martin. Ellen tá jogando o que parece ser uma cópia de CSGO dentro do Roblox, mas o jogo em si não importa muito. O que importa de verdade é que o PC de Ellen tá chorando nesse jogo. Então a cada segundo acontece uma travada diferente. Tá parecendo o meu, viu? Só que em um momento específico da jogatina, Ellen trava de vez, e ela só volta quando ela já tinha sido abatida. Ela então respawna dentro de um avião antes de cair para um mapa de fato. Porém, ela começa a ouvir um barulho estranho vindo do seu jogo. Assustada, ela para tudo o que ela estava fazendo e começa a prestar atenção no som do jogo. E em pouco tempo, todo o seu jogo começa a se corromper. O céu, que antes estava bem azulado, foi tomado por uma escuridão. Todos os players sumiram, restando apenas ela nesse lugar. O som, que antes ainda estava baixo, agora está muito mais alto. Ellen começa a correr sem rumo, pois ela sabe que ela está presa nesse lugar. Quando de repente, uma criatura completamente sombria aparece. Ela é bem alta, esguia e muito, mas muito magra mesmo. E olhando diretamente para Ellen, ela fala: "Você escuta o assobio?" A criatura desaparece, mas não, isso não significa que tudo voltou ao normal. Na verdade, o cenário desse jogo ficou ainda pior, pois a escuridão que antes dominava só o céu, agora domina todo o mapa. Ellen anda por alguns minutos nesse lugar, sem rumo algum, apenas escutando os barulhos de outras pessoas jogando pelo mapa. Até que a criatura aparece novamente, só que dessa vez fora daquele mapa de CSGO, e sim um mapa completamente estranho. E agora é realmente oficial: Ellen está definitivamente sem saída. A criatura conseguiu expulsar a Ellen do mapa. E se você pensa que foi a primeira vez que isso aconteceu com ela, você está redondamente enganado, meu amigo. Pois se irmos na descrição desse vídeo, vemos um pequeno relato de Ellen. Abre aspas: "Então, eu relatei que havia um jogador que continuava aparecendo nas minhas partidas ontem. Comecei a gravar todas as gameplays depois disso, mas ele nunca mais apareceu depois que denunciei suas palhaçadas. Eventualmente, ele voltou. Eu não sei se isso vem do próprio jogo ou se o Roblox no meu dispositivo foi hackeado para fazer essas coisas, mas provavelmente ele não ficou muito feliz naquela hora."
O vídeo começa e estamos na pele de um outro jogador chamado VB Leaf. Ele e o seu amigo MTG estão jogando um percurso de parkour dentro do Roblox. Esse percurso em específico tendo como obstáculos vários bullies caindo do céu. E de cara a gente percebe que o nosso querido VB Leaf simplesmente amassa o MTG, chegando no final do percurso em menos de 2 minutos. Com isso, já no pódio de primeiro lugar, Leaf fica lá em cima vendo seu amigo sofrer. E enquanto ele faz isso, ele dá um pequeno sorriso da vitória. Você ouviu o assobio? Cubra seus ouvidos. Leaf foi redirecionado para um mundo completamente corrompido, ainda mais do que o último que vimos da Ellen. Leaf olha para um lado, depois olha para o outro e nada. Aparentemente, só ele tá nesse local. Sem saber muito o que fazer, Leaf olha lentamente para trás, quando ele encontra isso. Você ouviu o assobio? Ok. O que diabos aconteceu aqui? Recapitulando, esses dois primeiros vídeos dessa série foram muito parecidos, já que sim, os dois tiveram o mesmo padrão. Dois usuários jogando de boa, quando do nada, eles são atacados por essa criatura. E como eu ainda não sei o nome dela, eu vou nomeá-la carinhosamente de Whistle, pra ficar mais fácil quando eu for me referir a ela. E esse nome não é à toa, já que além dela ter aparecido, uma frase se repetiu nos dois vídeos. Você ouviu o assobio? Quando a série se refere a assobio, ela tá claramente falando do som que vem antes dessa criatura surgir. Mas como vimos tanto no primeiro episódio quanto no segundo episódio, mesmo que essa criatura tenha aparecido para esses dois, aparentemente nada demais aconteceu, certo? Bom, é aí que a gente se engana, pois no finalzinho do segundo episódio, temos uma foto, como se fosse uma página de um jornal completamente borrada. E não vou mentir, foi praticamente impossível ler isso aqui, ainda mais com meu inglês que é very bad. Mas nesse texto é falado sobre um fenômeno chamado Whistle, que estaria relacionado a convulsões em jogadores. E entre eles, uma pessoa relatou ter tido convulsões severas após ter contato com Whistle, o que ocasionou em sintomas como perda de consciência e um risco de um acidente muito sério, o que poderia ter causado sintomas ainda piores, se não aquela parada lá que você sabe bem. E mesmo não havendo confirmação da existência do Whistle, os efeitos sobre esses jovens foram considerados tão sérios que já é o suficiente para chamar especialistas e administradores, embora eles não tenham muitas evidências que esse tal de Whistle realmente exista. Está faltando provas concretas como vídeo, foto, mais relatos, mas cá entre nós, quem é que vai acreditar que essa criatura está atacando pessoas na vida real? E bom, e antes da gente ir pro vídeo mais importante dessa série, vocês estão ouvindo esse áudio limpinho, cristalino, como se eu fosse um anjo sussurrando no seu ouvido? Pois é, quem tá fazendo essa magia aqui é a Fifine, meus amores, é a Fifine, que tá patrocinando esse vídeo. E o mais legal é que eu já usava os produtos deles, ó, há muito tempo. Só que a diferença é que agora a Fifine mandou um M8 novinho aqui para eu usar o seu áudio zerado. É isso. E para você que não conhece, o AM8 é um microfone condensador
profissional, com conexão tanto USB quanto XLR, ou seja, funciona tanto para quem tá começando na área do audiovisual, quanto para quem já é profissional. Dá para usar em podcast, live, gravação de vídeo, audiobook, dublagem, enfim, é muita coisa e todas são ideais para ser utilizado com o M8. Ele tem botão de mute integrado, entrada para fone de ouvido com latência zero e o mais importante de tudo, luz RGB. E sim, todo o áudio que você ouviu até agora foi exclusivamente gravado com a M8. Então se você curte a vibe do canal e quiser montar o seu, ou até mesmo abrir um podcast da vida, dá uma olhada no AM8 da Fifine. E também nos outros produtos da Fifine, por exemplo, o braço de microfone que eu tô usando aqui é deles. Garanto pra você que vale super a pena. Link na descrição ou no comentário fixado. Muito obrigado a Fifine por esse apoio absurdo. E agora sim, com base nisso tudo que eu te contei, é que nós vamos para o próximo e um dos mais importantes vídeos dessa série, o Roblox. O vídeo começa e logo de cara vemos que o que estamos assistindo é um vídeo de 3 garotos, Glob 921, Colin Martinez 10 e Shrek 360. Eu quero ser exatamente assim quando eu crescer. Os 3 se apresentam e Glob, a pessoa que tá gravando a tela desse vídeo, fala que eles vão passar por esse percurso enorme de hobby. E sem perder muito tempo, os 3 começam o percurso. E vemos de cara que o Shrek é simplesmente horrível nisso, sendo o primeiro a cair entre os 3. Eles continuam o trajeto, caindo algumas vezes, e outras também apenas parando para digitar entre eles. Quando o Shrek simplesmente cala a minha boca e ultrapassa todo mundo na velocidade da luz, sem nem se esforçar. Tá tudo normal, tudo lindo, o Shrek tá na liderança e... cadê o Shrek? Que frase estranha de falar. A tela pisca do nada. E quando vemos, Shrek simplesmente desapareceu. Glob e Colin, que inclusive é o único nome minimamente normal nesse cacete, ficam super confusos com o que aconteceu. Afinal, eles nem viram o que aconteceu direito, pra ser sincero. Em um momento, o Shrek tava lá e no outro, nada. Ele simplesmente desapareceu. Os dois amigos ficam tentando entender e eles chegam em uma conclusão bem simples, mas bem óbvia também. A internet do Shrek poderia só ter caído, fazendo com que ele caísse do nada realmente, ou até a luz, sei lá. E depois de alguns minutos esperando, ele finalmente volta. Glob e Colin ficam bastante animados com a volta do amigo. Porém, esse ânimo acaba logo, pois por algum motivo o Shrek tá muito estranho. Por que eu digo isso? Bom, é simples, meu querido. Assim que o Shrek volta para o jogo, ele começa a digitar coisas extremamente genéricas no chat, como por exemplo, olá amigos, como vocês estão? Eu amo vocês, vocês são os meus melhores amigos, eu não sei jogar essa porra. Claro, essas coisas são bem fofas de se dizer para os amigos, mas cá entre nós, tá bastante esquisito. E se por algum motivo algum amigo meu chega falando essas coisas do nada, eu também estranharia. E não só as coisas que ele tá falando estão estranhas, como a forma que ele tá falando também tá. Shrek tá escrevendo de uma forma muito certinha, engessada e completamente antinatural vindo de um garoto que antes estava escrevendo desse jeito. E não foi só eu que achei isso esquisito, como os dois amigos dele também. E depois de um longo tempo de conversa e de até mesmo Glob e Colin terem seus jogos crachados, nada mudou. Shrek continua agindo de uma forma esquisita e sendo pressionado pelos dois amigos cada vez mais. A cena corta e os três garotos estão juntos novamente. E dessa vez,
realmente são os três. Glob, Colin e Shrek ficam completamente assustados com o que acabou de rolar aqui. Afinal, o que aconteceu não tem nenhuma explicação lógica. O Shrek explica que durante todo esse tempo que ele tava no jogo, ele na verdade não tava. Alguém tinha logado na sua conta e ele tava tentando recuperar a senha. Colin fica nitidamente assustado com a situação, assim como Shrek, mas o Glob nem tanto. Ele fica assustado, claro, mas acima disso, ele enxerga nisso que aconteceu como uma oportunidade de viralizar. E ele vai postar esse vídeo no YouTube para todos os três ficarem milionários. Deus te ouça, Glob, Deus te ouça. E depois dessa conversa milionária, os três olham para o lado e tentam entender onde diabos eles estão e que mapa é esse. E é assim que esse vídeo acaba. E ok, antes de irmos para o próximo vídeo, eu tenho que voltar um pouquinho nesse. Sendo mais específico, no exato momento quando o Shrek se transforma naquela coisa. De começo eu pensava que isso era uma criatura diferente do que vimos antes, mas bastou ter um olhar um pouquinho mais aprofundado para perceber que não, é realmente a mesma criatura. Além do som que vem antes dela aparecer, também temos o fato da forma como essa criatura se movimentou, ou seja, sem dúvidas é a exata criatura, a Whistle. Porém, não é só isso que temos. No canto superior direito da tela, assim que a criatura está se transformando, vemos um texto em hebraico, que traduzindo para o inglês, temos flowers, ou melhor, flores. Pesquisando melhor para entender o que era esse texto e qual que é a relação dela com a criatura, eu vi que essa seria o nome oficial dela. Vamos dizer entre várias aspas, vai. Eu na verdade ouso dizer que a Whistle, a Flowers, não tem um nome definido. Ela só tem vários nomes que as pessoas vão dando para ela, assim como qualquer criatura mitológica. E eu até tentei encontrar uma semelhança entre Flowers e essa criatura, e o que eu posso dizer mais ou menos é só que a criatura parece se movimentar assim como uma flor. Vai, bota um time-lapse dela aí e vê se não parece. Na verdade, falando isso em voz alta, esse episódio não é 100% canônico na série, porém, ao invés de pular ele e ir direto pro próximo, eu queria dar uma pinceladinha, porque ele é interessante. Nesse episódio, vemos um pequeno vídeo de um TikToker chamado iShowJohnDoe, onde ele basicamente conta toda a história que vimos até então. Mas o que importa de verdade não é essa parte do vídeo, e sim o seu final, pois assim que ele termina de contar tudo, a música para, ele olha diretamente para a gente e isso acontece. At all cost, do not try to interfere with flowers, and if you hear a random whistle, leave. E chegamos no último episódio dessa série. E a única coisa que eu peço para você que tá gostando desse vídeo é que você deixe o seu like e se inscreve no canal. E se puder, hype o vídeo também, que ajuda demais. Ah, claro, e se puder também, seja membro para receber conteúdos exclusivos e os vídeos de forma antecipada. E claro, me segue no Instagram, Twitter e TikTok, @Boric em todas elas, para vocês acompanharem mais da minha rotina. E eu tô produzindo conteúdo exclusivo para lá também, então acompanha. Agora sim, sem mais enrolações, bora para o último episódio. Enviado em algum momento entre 2013 e 2014. Não se sabe ao certo, pois o vídeo foi retirado de um fórum após o original ter sido perdido. Mas essa foi a filmagem mais antiga registrada do evento Whistle. O episódio começa e estamos vendo mais um vídeo gravado por um outro garoto. Não sabemos o seu nome ainda, mas o que sabemos é que ele tá completamente indignado. E esse vídeo aqui é a mais pura representação disso, pois recentemente esse garoto foi banido de sua conta principal, depois banido em outra conta, e depois em mais uma, depois em outra, ou seja, ele foi banido de diversas contas. E a alegação do Roblox diz que o garoto é muito tóxico, por isso ele é banido em todas as contas que ele faz. O que o garoto diz no vídeo que é a maior mentira do mundo, e que é por muita sorte que ele esteja conseguindo jogar nesse exato momento. E em meio a algumas reclamações, o garoto vê
que no alto de uma montanha do seu mapa tem um NPC que ele não se lembra de ter colocado anteriormente. Ele então se aproxima do NPC e percebe que ele é muito esquisito. E como uma prova que ele não é nem um pouco tóxico nesse jogo, ele me solta as seguintes aspas: "Você é muito feio." Tô começando a suspeitar que esses banimentos foram justos. E depois de um tempo zoando com a cara desse NPC, o garoto simplesmente joga ele dessa altura, vira as costas e vai embora. Mas, meus amigos, esse foi com certeza um dos maiores erros dele. Just get out of here. Get out of here. Move. Get out of here. Okay, that was stupid. Whatever. Tudo ficou completamente corrompido, de uma forma bastante semelhante com o que vimos anteriormente nos outros episódios. O garoto fica se questionando o que diabos está acontecendo com o jogo dele, mas em pouco tempo, tudo crasha de vez. Ao crashar, essa tela aparece relatando que um erro inesperado aconteceu. Mas não, meus amigos, nem nessa tela o garoto tem paz, pois em pouco tempo, a imagem do personagem dessa tela começa a se distorcer cada vez mais. Oh, okay, I'm not tripping, right? Am I still streaming? You guys are seeing this, right? I have never... Oh, Jesus! O garoto foi redirecionado para um local repleto de NPCs, cada um falando algo diferente. E o que eles falam? Bom, eu já volto nesse ponto. Mas o que importa de verdade é que um NPC em específico diz o seguinte para o garoto. Abre aspas, Flowers foi carregado com sucesso. What the hell is that supposed to mean? God, this lag. Flowers? Why can I not move? I can't move. I can't move. What is happening? I can't move. I can't move. A tela volta e vemos que o garoto está, agora, preso no chão junto com os outros NPCs. O ambiente que antes já era medonho tá ainda pior. E o garoto começa a implorar para que tudo isso acabe de vez. Mas, meus amigos, acho que já é idiota dizer isso na altura do campeonato, mas já é tarde demais. What is that? I need to talk about roles. I can't. I don't know what is wrong with you. Why are you being so loud? Kevin? 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 Oh God! Mom, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! He's not getting up! I'm scared, Mom! You need to call an ambulance! Something's wrong with Kevin! Acabou que no final nós finalmente descobrimos o nome do garoto, Kevin. Mas assim como ele nessa situação, já foi tarde demais. E tá bom, eu realmente tenho que tirar o meu chapéu pro final dessa série. Porque cá entre nós, que finalzinho bom da porra. Mas tem algumas coisas que ainda estão com algumas pontas soltas. Até aqui tudo parece seguir um certo padrão. O whistle aparece, o som aumenta, o mundo se corrompe e a criatura, conhecida informalmente como
Flowers surge para arrastar mais uma vítima para o seu mundo corrompido, um local impossível de se escapar. Só que algo ainda não faz sentido, porque algumas vítimas simplesmente somem, enquanto outras continuam jogando, sendo que claramente não são elas ali. O caso do Shrek é o mais direto, ele volta, mas está diferente. As falas, o comportamento, até a escrita, como se fosse uma cópia, uma entidade ocupando a conta. Isso levanta a possibilidade que o Wilson não só leva os jogadores, como os substitui também. E se eu te falar que os NPCs vistos pelo Kevin no final do vídeo eram, na verdade, várias vítimas de Wilson? E lembra daquelas mensagens? Pois é, essas mensagens representam as últimas falas e as últimas ações das pessoas antes de serem efetivamente capturadas pela criatura, como se estivessem presos ali em um movimento de loop. E tem algo que aparece antes de tudo isso acontecer, e sempre apareceu. Algo que talvez seja a chave para entender isso tudo: o assobio. Porque ele sempre vem antes. Sempre. E em todos os casos, o assobio antecede a aparição da criatura, como se fosse um sinal, um presságio. E talvez, mais do que isso, talvez quem escute o assobio já esteja condenado. Talvez ele funcione como uma marca, um selo invisível. A partir do momento que você ouve, já era, meu patrão. Então é por isso que eu te pergunto: você ouviu o assobio? Bom, é claro que essa é só a minha teoria sobre esse caso. Então, se você discorda, deixe aí nos comentários a sua teoria para eu ler também. Muito obrigado aos membros do canal por apoiar e fazer com que ele se mantenha de pé. E se você também puder, seja membro, que ajuda demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te recomendo a você assistir esse vídeo aqui que tá aparecendo aqui na tela, que é sobre o RG de I Has a Face Lows. Um outro RG muito bom e eu aposto que você vai gostar. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Fica com as fanarts e beijão!